Ei, pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Cubo Comunidade. Muito provavelmente você já ouviu que uma startup resolve um problema real, certo? Com certeza vocês já ouviram isso, principalmente se vocês são aqui a audiência do nosso Cubo Comunidade. Muitas vezes, quando as pessoas não conhecem esse mercado, né, não conhecem sobre startup, elas bugam quando elas escutam isso. Porque fica, putz, como assim? Como que uma startup resolve um problema, né? Por que esse é o foco, resolver um problema real? Mas é simples, eu vou tentar explicar para vocês. Sabe quando você reclama de uma coisa todo dia? Sempre, assim, da mesma coisa. Ou é um fluxo, ou é um processo, ou é uma situação que você passa e aí você precisa resolver, mas ela acontece de forma recorrente. E aí você acaba desabafando com alguém e de repente várias outras pessoas também falam: olha, eu também tenho esse problema, eu também passo por isso. E aí acabam reforçando esse coro. Algumas sempre concordando com você, ou às vezes tem ali uma diferença, né? Dependendo do desafio que cada um tem. Pois bem, normalmente, quando a gente encontra muitas pessoas que sentem a mesma dor, ali pode estar um grande potencial de escala de alguma solução, né? Ou pode estar uma grande dor do mercado que precisa ser resolvida. E isso é simples, porque você precisa ter muitas pessoas, empresas, clientes sentindo a mesma dor para que você tenha uma possibilidade de um grande mercado para a sua solução. Explicando aqui de forma simples, né? O grande desafio é que tirar essa ideia de solução do papel é uma tarefa mais árdua do que ela parece. E essa é a diferença entre quem só pensou na solução e ficou reclamando e tudo mais, esperando que alguém fizesse, para de fato quem foi lá e tirou a ideia do papel, né? Tirou a solução do papel e começou a trazer ela para o mercado. Porque na prática, ter garra para tocar uma solução e fazer isso muito bem feito é uma história muito diferente, né? Ela precisa ser contada. E é um pouco disso que a gente faz por aqui. Então, depois de comentar tudo isso, é um pouco da introdução para vocês entenderem que a solução que a gente vai falar hoje tem um desafio em tanto também para resolver. A nossa convidada de hoje passou exatamente por isso, e que poderia ser você, por exemplo, que está desse lado daí. Ela trabalhava no escritório de advocacia. Olha, já leio e fico pensando, nossa, que desafio. Ela trabalhava no escritório de advocacia, que tradicionalmente tem tantos problemas, né? Então, imagina, existe ineficiência, de materiais, daquela imagem classicona lá que a gente tem dos grandes escritórios, coisas que ficam acumuladas por meses, por anos, passam diversas pessoas por ali, não necessariamente as coisas, né, rodaram. E foi aí que ela teve a ideia de criar uma Legal Tech, que são exatamente soluções que trabalham nesse mercado, que atuam com direito, com questões jurídicas, com esse mundinho, assim, né, que muitos advogados e escritórios também acabam atuando. Segundo o Startup Base, da AB Startups, o Brasil já tem cerca de 140 legal techs. E dessas 140, 25 fazem parte da nossa comunidade do Cubo. Então, olha só que legal, né? A gente também tem uma representatividade muito grande desse negócio aqui dentro. Chega da Amanda ficar falando aqui sozinha. Bora conhecer a Bruna Zadonade, founder da Diligente. Ei, Bruna, seja bem-vinda. Oi, obrigada, Amanda. Obrigada, pessoal, pelo convite. Vamos lá. Bora. Bruna, antes de tudo, assim, porque a startup chama diligente, né? Então, já começa contando pra gente o que são diligências. Explica pra gente se isso é de comer ou de passar no cabelo e como que a sua startup ajuda o mercado, assim, que horas que essas coisas se encontram. Maravilha. Amanda, diligências são atos que advogados ou profissionais do direito, não necessariamente advogados, são contratados para realizar em alguma cidade específica, onde a pessoa que necessita, bem a grosso modo, né? A pessoa que necessita daquele trabalho não está. Eu vou dar um exemplo. Uma grande empresa telefônica que tem um escritório sediado em São Paulo, é acionada judicialmente por uma pessoa que é do interior do Mato Grosso do Sul e precisa realizar uma audiência inicial nesse processo. Muito dificilmente um advogado daqui de São Paulo vai ser deslocado para outro estado só para fazer uma audiência, né? Às vezes de baixa complexidade, que não demanda tanta empenho do escritório, né? Como um deslocamento interestadual. Então, contrata-se um advogado local para ir lá realizar aquele ato. Isso funciona com audiências, isso funciona com cópia de processo, com andamento, com protocolos, enfim, vários atos que podem acontecer dentro de um processo judicial ou até mesmo administrativamente, alguém que precise de uma certidão em um cartório, normalmente contrata alguém da cidade onde precisa para fazer isso.
Hoje em dia, isso é realizado de várias formas, mas ainda é feito de forma bem provinciana, assim, você vai numa lista telefônica, busca um profissional daquela cidade, ou vai no Google, coloca assim, advogado correspondente na cidade de Nova Alvorada do Sul, que é no interior lá do Mato Grosso do Sul. Então, você busca um profissional, você entra em contato por telefone com ele, ou manda um e-mail perguntando da disponibilidade para realizar aquele ato, quando que ele pode, qual o valor cobrado. Normalmente é feito isso com mais de um profissional para saber, né, se o valor de fato está coerente para aquela realização. E isso gera uma energia, né, um dispêndio de energia, de tempo, de organização absurdo. Então, hoje, tem escritórios que têm 1.000 diligências por mês e que realizam isso de forma manual, ainda contratando advogado manualmente, e a gente surgiu aí para resolver essa dor, uberizando a contratação de diligências no Brasil inteiro. Então, hoje, se você precisa de um advogado correspondente no Brasil, você consegue abrir a plataforma do Diligente, cadastrar o local da sua demanda, cadastrar o prazo que você precisa atender aquela, né, que aquela demanda seja atendida, e aí isso é publicado para uma rede de profissionais, assim como as plataformas de transporte, né? Quem está apto a cumprir aquela demanda dá o aceite, e aí tudo é resolvido de forma muito mais automatizada e escalável e otimizada, né, basicamente, sem tantos passos aí, como a procura, consulta, a formalização, pagamento, enfim, são vários passos que eram tomados de forma manual e que hoje a gente consegue fazer de forma automatizada. Super legal. Eu gosto também quando você explica, tipo assim, né, é a uberização, né? Quase que desenhando para quem não é do segmento o que é que acontece, né? Isso é muito legal. É a forma mais fácil da gente, do mundo jurídico, que é tão cheio de complexidades, da gente conseguir passar aí um pouquinho do que é o diligente, do que é uma diligência, né? E como que a gente ajuda. Aí, incrível. E aí tem uma coisa curiosa, né, Bruna? Porque você e seu sócio empreenderam diretamente da dor, né? Eu imagino que olhando para a história de vocês eram essas pessoas que precisavam ficar contratando esse tipo de profissional e às vezes tinham um desafio. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa jornada, assim, do temos essa dor para de fato empreender e trazer uma solução para o mercado. Eu sou advogada, meu sócio também, ele ainda advoga, ele ainda tem um escritório de advocacia, e eu era responsável dentro do escritório dele pelo departamento de providências, que é esse departamento que faz essa contratação de diligências. Isso foi lá em 2015, 2016. Aí ele pegou uma rede de shopping centers para atender, foi um grande desafio lá dentro do escritório, e aí foi quando criamos, né, esse departamento lá dentro, que eu tocava. A gente chegava a fazer 500 a 600 contratações por mês, de forma manual, por telefone, controle em Excel, pagamento avulso, né, como o figurino manda. E aí, em 2017, eu saí do escritório, porque eu fui tirar um sabático para ser mãe. Ele ficou com esse pepino lá no colo, e ele é muito inconformado, muito criativo, falou, não é possível que seja isso, não é possível que seja essa a solução, né? Porque a alternativa é, ou você internaliza isso criando um departamento dentro do escritório de advocacia para fazer essas contratações, ou você terceiriza com uma logística jurídica. E a logística nada mais é, você não está resolvendo a dor, você só está transferindo a dor e tendo um custo para isso, né? Porque as empresas da velha economia, elas são remuneradas pelo serviço que elas fazem. Então, ele falou, não é possível que seja isso, e ele que idealizou, ele um dia acordou e falou assim, gente, existe uma plataforma que é alternativa, né, ao chamada de táxi no meio da rua, ou você ter que ligar para uma cooperativa para agendar um táxi para ir para um aeroporto, por exemplo, de madrugada, e veio uma plataforma que mudou essa cultura e mudou esse tipo de contratação. A gente tem que mudar também o tipo de contratação de diligência. Foi quando ele teve a ideia de usar o conceito, né, das plataformas de economia colaborativa, de montar uma rede de advogados geolocalizados, todos com cadastro ativo ali, 24 horas recebendo oportunidades, com, do outro lado, uma ponta, escritórios de advocacia e departamentos jurídicos que tenham demanda, que querem contratar. Então, ele idealizou isso, falou assim, vamos tentar criar uma plataforma que conecta essas duas partes, sem necessariamente ser uma logística.
ele idealizou, ele me ligou e falou assim, Bruno, eu tive uma ideia e eu preciso de alguém para executar isso. Então, ele me deu essa tarefa, a gente foi, cuidou da parte tecnológica com uma outra empresa, que é um outro sócio nosso, e aí a gente desenvolveu, primeiro era um aplicativo de cópia de processo só, era a única coisa que a gente fazia. Era um aplicativo de usuário e um aplicativo de advogado, né, que atendia a demanda. E aí a pessoa pedia uma cópia de processo, por exemplo, em outro estado, e aí o correspondente que estivesse mais próximo do fórum aceitava a oportunidade, ia lá, batia a cópia de processo, o próprio aplicativo converte isso em PDF e mandava para o cliente. A otimização no número de processos, porque antes você tinha que combinar com a pessoa o dia que ela vai no fórum para bater a foto, ela bate a foto, volta para o escritório, sobe a foto no computador, converte em PDF, mas, gente, isso é surreal o trabalho que dá e a demora, que às vezes um negócio que leva 15 minutos demoraria 3 dias, né? Então, a gente idealizou, executou, surgiu aí como um aplicativo de cópia de processo e aí a gente veio evoluindo de 2018 para cá gradativamente ao que a gente é hoje. É como você tinha falado lá no início, né? O Uber do mundo jurídico, né? E tem muitos modelos de negócio que acabam copiando essa lógica, né? De ser um lugar ou uma solução que vai conectar alguns profissionais. Sem dúvida nenhuma, assim. É bem legal, universal. E muito legal esse insight que vocês tiveram, assim. Então, super de parabéns. Desde o insight também, essa jornada que vocês vêm construindo, né? E aí, sabendo da história um pouquinho de vocês fizeram uma mudança ali em 2019. E aí aquela pergunta, né? Foi um pivô, né? Chegou a ser uma pivotagem ou não? Como é que foi essa mudança? E também conta aqui para o pessoal, né? Porque a gente do Cubo acaba sempre tendo essas informações. Se a gente acaba acompanhando, a gente sabe um pouquinho mais. Não considero uma pivotagem, eu falo muito mais em uma ampliação de leque. Como a gente surgiu como era aplicativo e aplicativo de usuário e aplicativo de advogado, né? E era só para cópia de processo. Então, em 2019, a gente começou a receber muita demanda corporativa, a gente queria atingir 1 milhão de usuários, né, que eu falo, avulsos, e a gente começou a chamar a atenção do mundo corporativo, e a gente estava sendo assediado aí por algumas empresas para criar um modelo mais corporativo mesmo, assim, mais escalável. E aí a gente acabou dando uma ampliada e a gente migrou do modelo mobile para a versão web para poder atender também grandes empresas, e então a gente saiu do modelo B2C e passou a ser B2B. Então, isso em 2019 foi essa a grande mudança que a gente teve aí. É isso mesmo, né? Ampliou. Também, assim, pelo que você traz, eu tendo a olhar mais para esse sentido também, faz todo sentido. E conseguir poder te ouvir, né, Bruno, é muito interessante, porque esse mercado do mundo jurídico, ele é um dos mercados que as pessoas acreditam que é muito difícil inovar, né, transformar. E é muito legal ter um pouco assim da sua jornada enquanto empreendedor e também a experiência que você já tem para conseguir, né, trazer e te ouvir e entender um pouco da sua experiência e de como que são esses desafios. A gente sabe que aqui a gente consegue tangibilizar só um pouquinho assim do que de fato é a experiência do Cubo, do que é o dia a dia, mas sem dúvida nenhuma a gente estimula muito para que exista essa troca de informação e de conhecimento, né? Porque é assim que a gente de fato acaba acelerando e aprendendo uns com os outros. Aí eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que é essa experiência, assim, em comunidade, essa comunidade empreendedora, tá no Cubo? É fantástico, foi uma grata surpresa, né, quando a gente passou, foi admitido dentro do processo aí, que é super rigoroso do Cubo, é uma validação que é importante para a gente entender que a gente, de certa forma, está indo no caminho certo, mas mais importante do que esse processo de validação, que é muito legal, é o que a gente constrói depois de entrar, né? É um networking fantástico, é imensurável o quanto meu networking se enriqueceu depois da entrada no Cubo e a troca de experiência, né, com os outros founders, com a comunidade toda que isso gera a partir de mentorias, assim, é muito enriquecedor. Quando a gente está de fora, a gente idealiza, né, o que é estar dentro do Cubo. E aí a gente pensa uma coisa e quando a gente entra, a gente vê que não era só aquilo que a gente idealizou, é muito mais. A gente
olha só, a gente tem um aval do Cubo, e quando a gente entra, a gente fala, gente, a gente está dentro de uma comunidade real aqui, onde as pessoas trocam muita experiência, e mais legal do que a gente aprender com os nossos erros é a gente poder compartilhar um pouquinho dos erros e acertos das pessoas que são referências para a gente, né? Então, dentro do Cubo tem muita gente legal, muita gente bacana, muita gente que é referência e que eu achava que era inatingível e que hoje a gente troca mensagem de WhatsApp, a gente conversa, toma café. É incrível, assim, a troca de experiência que a gente tem dentro do Cubo. É muito legal mesmo. Né? Isso é o fato, né? É mais simples, né? As pessoas estão a um clique de distância, assim, da gente, para, de fato, poder compartilhar, tirar dúvida, ouvir. Tudo muito né? acessível, né? É tudo muito acessível. Se você não sabe com quem você tem que falar, você pergunta, tem sempre alguém de curadoria ali dentro do Cubo que fala, putz, fala com a pessoa tal que vai te ajudar, e isso, de fato, facilita bastante os processos aí de transformação, inclusive dentro de casa. Isso é muito legal, muito legal. Bruna, a gente fica falando aqui também, né, de cases, resultados, enfim, e a gente sabe que essa parte dos contatos, né, sempre acontecem e fazem muito bem para os negócios. E eu sei que a Diligente tem um case que surgiu de uma empresa que já era cliente, né? Conta um pouquinho para a gente. E aí, como assim? Como é que foi? Essa é o case mais emblemático aqui da empresa, e eles que foram os grandes responsáveis pela pivotagem que a gente teve, na pivotagem não, a ampliação, porque eles pediam muita cópia de processo, era um cliente uma advogada que caiu nas graças aqui do aplicativo, e ela pedia muita cópia de processo pelo aplicativo, e ela ficava pedindo, Bruna, que a gente pede demais cópia, eu queria poder pedir pelo computador, eu queria poder fazer uma coisa mais de volume mesmo, e a gente ficava sempre pensando, será que é o caso da gente mudar, né, da gente ampliar aí essa forma de atendimento, e achava que nunca era a hora. E aí um dia ela me ligou, era um sábado, e ela me ligou e falou assim, Bruna, eu estou com um mega problema. A empresa que me atende, ela rescindiu o contrato comigo, eu tenho 600 audiências para acontecer na semana que vem, eu queria saber se você pode atender. Eu não atendi a audiência ainda, a gente só fazia cópia de processo, a gente era só um aplicativo de cópia de processo, e eu falei assim, não, vem aqui que a gente vai resolver seu problema. A gente uniu todo o time de desenvolvedores da plataforma, e eu falei, gente, eu preciso, em tempo recorde, que vocês construam uma plataforma web para a gente atender essa demanda desse cliente, que está na mão, né? Não fui eu que coloquei, mas só que é um cliente que eu tenho acesso, que eu sei que está com uma dor aí que não é muito simples de resolver. Então, a gente fez um mutirão aqui, e aí, na verdade, essa ampliação veio, a gente entendeu que, ok, esse é o chamado para a gente fazer essa mudança. Então, daí a gente entendeu que era hora de expandir aí as nossas capacidades de atendimento e, de certa forma, também atender aí essa necessidade desse cliente, que foi o grande responsável aí por esse movimento de migração do B2C para o B2B, e hoje a gente é muito grato porque de lá para cá isso só vem ampliando cada vez mais. Então, às vezes, de entender uma dor de um cliente que a gente acha que não é nossa, um problema que não é meu, poxa, vem cá, vamos tentar resolver, vamos ver se a gente consegue, com o que a gente tem dentro de casa, te ajudar, o que faz a nossa empresa também mudar de perspectiva. Não, verdade, agora a gente também faz isso. Então, esse é um caso bem emblemático aqui, de que foi uma correria insana, a gente não estava no nosso cronograma de desenvolvimento fazer essa mudança, e a gente acabou fazendo de forma bem impulsiva, mas foi fantástico. Eu imagino a aflição. Alguém pediu, o desespero, tem que surgir para a semana que vem. Foi, e quando você pensa em ação judicial, não tem, o prazo não espera. O judiciário está acontecendo, então a audiência ela vai acontecer, a parte contrária ela não está interessada em te ajudar, então a parte contrária ela quer mais que você não esteja lá para fazer a audiência, então não tem muito que ser feito, você tem que ir lá e acontecer, dá um frio na barriga, deu muito, a gente ficou algumas noites sem dormir aqui dentro, tanto o pessoal da operação quanto os meninos do desenvolvimento, a gente perdeu o sono aí alguns dias, mas valeu a pena.
Vocês tiveram um desafio, né? Mas esse é o ponto Super. legal, gente, que a Bruna está trazendo. Porque tem empresa que só olha ainda para o cliente que ainda não converteu, né? O cliente que não é cliente. Eu tenho que chamar a atenção dele. E, na verdade, também atender o cliente que já está, né, dentro de casa, entender um pouco mais qual é a necessidade dele, sem dúvida nenhuma pode fazer com que a gente encontre novas possibilidades para o negócio, né? E histórias como essa são super, super legais. Bruna, tem algumas perguntinhas que eu faço assim, né? Vai que a gente descobre mais alguma coisa, né? Vocês entregam um pouquinho mais do ouro aqui e ali. Uma delas é, depois de tudo isso que já passaram, não pivotaram, mas expandiram o negócio, estão olhando para outras frentes, né? A empresa está crescendo. Quais são os próximos passos da Diligente? Agora a gente gostou, né? Essa história de mudar, de crescer, de escalar. É gostoso, né? Quando a gente começa a ver que dá, né? Tá com medo, mas vai com medo. Então, a gente gostou muito disso. E agora a gente está com um novo projeto, que eu não devia nem estar falando aqui, eu acho, mas a gente já vai abrir, que é a gente vai começar a oferecer white label da plataforma para as logísticas jurídicas. Porque lembra que eu falei lá no começo que as logísticas jurídicas, elas fazem isso, mas de forma manual, elas não resolvem a dor, elas terceirizam, né, a dor. E muita gente bacana no mercado, que são considerados concorrentes indiretos, está lá trabalhando no modelo da velha economia ainda, controlando contratação de grandes clientes, de empresas gigantescas, em Excel, fazendo a coisa de forma bem manual ainda, e a gente vai começar a oferecer a ferramenta, escuta, amigão, eu não sou sua concorrente, aqui eu sou uma ferramenta para você. Então, é uma forma da gente expandir um pouco mais e trazer transformação digital para as pequenas empresas, né, que não imaginam que tem essa possibilidade. A empresa que está lá no interior do Pará acha que é impossível ela ter uma ferramenta escalável que pode fazer com que ela mais do que quintuplique o atendimento sem ter que aumentar a operação. Então, hoje a gente tem essa essência da transformação digital muito forte correndo na nossa veia a gente está com esse propósito aí de trazer inclusão digital, de trazer essas empresas que têm possibilidade de crescimento, que têm um background muito grande, um conhecimento enorme, inclusive da região, né? Porque isso é muito importante, você saber como que funciona cada região, e o Brasil é infinito aqui, a quantidade de culturas que a gente tem aqui dentro. Então, você poder pegar essa pessoa que tem conhecimento da região que ela atende, que está ali há 20, 30 anos fazendo aquele mesmo serviço, e dar uma inovação na mão dela, é muito gratificante. Então, hoje a gente tem esse propósito bem forte de trazer transformação digital aí, de dar um passo para um futuro escalável aí para muita gente. Nossa, o próximo passo é muito legal esse. Muito, muito bom essa construção em conjunto, né? Animada aqui Agora acompanhar. Agora eu vou chegar no meu time de desenvolvedor e falar que eles têm que fazer isso rápido, porque já que eu contei, a gente tem que realizar. Agora tem que entregar. Agora tem que entregar, né? Falei que eu prometi, vou ter que entregar. Bruna, indo aqui mais... louca. Indo aqui mais pro quase no final, uma das coisas também que eu gosto muito de saber é o que a Bruna anda lendo, vendo, quais são as dicas, assim, que você recebeu ou que você gosta muito e que você gostaria de compartilhar com quem está assistindo a gente? Eu já tive uma fase que tudo que eu li era sobre empreendedorismo, sobre equities, sobre valuation, sobre startups, sobre rodada de investimentos, e eu entendi que quando eu vou muito no foco de uma coisa só, eu acabo, de certa forma, limitando, né? Eu não preciso ser muito especialista em algum tema específico. Então, eu gosto de estar sempre mudando aí entre livros de empreendedorismo, um material mais técnico do que está acontecendo no mundo jurídico, decisões judiciais. Gosto muito de misturar também, como eu falei, eu sou mãe, então eu gosto de ler e estar por dentro de formas de criação, enfim. Então eu sou meio que um camaleão aí
de absorção de conhecimento, porque eu acho que é muito mais enriquecedor e a gente não entendia. Então, quando a gente lê muito demais sobre um assunto, então, assim, eu acho que eu tô com 5 livros na minha cabeceira que eu começo a ler, leio 10 páginas, aí eu vou para outro. Então, assim, hoje eu nem lembro qual que são os que estão lá. Eu acho que eu estava lendo O Poder do Equity, a Bailarina de Auschwitz, estava com algum livro da Rafaela Carvalho. Então, eu não lembro todos que estão lá, mas eu gosto de ir misturando livros, porque eu acho que isso, às vezes a gente pega um insight de uma coisa para o outro, e isso é muito legal. Fala, putz, isso é paralelo, gente, tem muito a ver isso, o que é o mundo corporativo com uma constituição familiar, assim, tem alguma coisa aqui que se conecta, então eu gosto de dar uma variada. Então, minha dica seria, assim, tenha um leque grande de coisas que vocês acessam, porque isso, às vezes, uma coisa que você acha que não tem a ver, acaba agregando valor a outro que você está eventualmente estudando. Nossa, incrível, Bruna. Eu também compartilho dessa linha de raciocínio. Assim, muitas coisas se conectam e elas não são tão óbvias, né? Então, gente, anota a dica, né? Não deixa essa dica morrer por aqui. Anota, passa ela para frente. Assim também, caso vocês queiram conhecer mais da Diligente, a gente vai deixar aqui embaixo os links para que vocês possam acessar, conhecer um pouco mais. Se eventualmente fizer sentido, também virarem clientes deles, né? Poder contratar a solução. Mas também vai dar para vocês acessarem lá no nosso site e verem, né, tudo. E mais do que isso, se você tem uma startup, tem um negócio que está em tração em escala, vem fazer parte do Cubo. Entra também no nosso site, se cadastra para participar do processo de seleção. E aí vai ser um prazer também, do lado de cá, poder acompanhar, olhar, analisar a solução de vocês e, eventualmente, fazendo sentido, ter vocês aqui no dia a dia da comunidade. E mais do que isso, né? Também pode ser uma corporação para consumir esse conteúdo, ou uma instituição que trabalha com empreendedorismo tecnológico. A gente está sempre de portas abertas para receber o mercado inteiro e poder falar mais do que a gente tanto ama e gosta, né? Mas para saber tudo isso, tá tudo aqui embaixo. Olha o link, olha a descrição, olha com calma, para que vocês consigam acessar todas as informações, tá bom? Bruna, muito obrigada. Eu amei o nosso papo. Gostei muito das histórias. Das que a gente falou aqui tá gravado. Das que não gravou porque a gente estava no backstage batendo um papo. Você contando um pouquinho da Diligente, de como que tá assim, né, o dia a dia de vocês. Muito, muito obrigada por ter compartilhado tudo isso com a gente, viu? Valeu. Eu que agradeço, Amanda, agradeço o pessoal do Cubo, tanto pelo convite aí por participar hoje da gravação e de tudo, de toda a colaboração que tem feito, do quanto tem agregado aqui para a gente no Diligente. É muito importante e que cada vez mais empresas tenham acesso aí a essa comunidade que é muito enriquecedora. Maravilhoso, né, gente? Só tem gente boa por aqui. E aí eu fico brincando, né? Porque o nosso time de curadoria, ele é sensacional, né? Ele é incrível. Não deixem de dar o seu like. Compartilhe o vídeo com quem mais você acredita que faz sentido. Lembrou? Olha, se eu vi na história da Bruna, você lembrou de alguém que inclusive pode ser cliente? Manda o link para eles conhecerem um pouco mais. Muito obrigada por ficarem até aqui comigo. E a gente se encontra no próximo Cubo Comunidade. Tchau, tchau.